Olá, bem-vindos ao canal Alô Stamp. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como fazer a instalação e a configuração do perfil de cores. Vamos lá? Bom, e o que é o perfil de cores? O perfil de cores ele vai te auxiliar na impressão para você obter o mais próximo possível das cores que você vai visualizar no monitor, não é? Então, por exemplo, uma escala de cinza como essa daqui, tá vendo? Foi utilizado o perfil de cores, tá? Toda a escala de cinza, desde o preto 100%, 90% até o 10% aqui no final. Então, o perfil de cores ele vai te auxiliar a fazer o gerenciamento das cores de uma forma automática, sem você precisar mexer tanto nas cores para tentar chegar à cor que você deseja, tá? Então, o perfil de cores ele é criado de acordo com cada impressora e com cada tinta, porque cada tinta tem a sua pigmentação, né, diferente, cada fabricante tem a sua pigmentação, e por isso o próprio fabricante faz a criação desse perfil de cores de acordo com a tinta, de acordo com a sua tinta, com o modelo da impressora e também com o papel utilizado. Pode ser um papel fundo rosa, um papel fundo azul. Então ele consegue fazer, determinar a melhor maneira de você conseguir fazer a impressão de forma automática, né? Fazendo o mapeamento dessas cores de acordo com a impressora e com o papel. Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma caneca preta, né? Essa é uma caneca preta com tarja branca, onde foi aplicado o fundo preto nela, fundo todo preto, né? E aí você tem que chegar a esse preto 100% aqui da caneca, né? É uma caneca preta, essa parte de cima aqui, a borda, a parte de dentro, então você tem que igualar o preto da caneca com o preto que você quer sublimar, né? Com a impressão, tá? Então essa daqui foi utilizado uma tinta da Genesis, né? Com perfil de cores instalado. Bom, vamos falar agora sobre fabricantes de tintas, tá? No mercado existem vários fabricantes de tintas e algumas tintas até que a gente não conhece, não sabe a procedência da tinta, tá? Então, qual a importância de você comprar uma tinta onde você conhece o fabricante, sabe a procedência daquela tinta? O fabricante ele já vai estar com o perfil de cores pronto para você. E aquele perfil de cores ele vai servir sempre para aquele modelo de tinta que você comprar. Então, se você comprou o modelo A daquela tinta, o perfil de cores sempre vai servir para aquele modelo A daquela tinta ali. Existem algumas lojas, né, alguns fornecedores que vendem tinta fracionada ou tinta, ou às vezes já vende até impressora com a tinta, até fornece o perfil de cores, porém amanhã se a tinta acabar, você tentar comprar uma tinta para fazer uma reposição, pode ser que você não encontre, ou pode ser que você encontre a tinta, o fornecedor mudou de tinta, e aí vai dar alteração na hora da impressão por conta do perfil de cores, tá? Então a importância de você ter um fabricante, você comprar um fabricante, um fornecedor onde você conheça a tinta, isso é muito importante para o suporte da tinta, suporte do fabricante. Então, o perfil de cores, na tinta, na garrafa da tinta, ela tem que vir com a data de validade, isso é muito importante, a data de validade, o lote, porque se você tiver algum problema naquele lote daquela tinta, você vai poder fazer uma reclamação, eles vão rastrear o que pode ter acontecido com aquele lote, muitas vezes vem até com químico responsável. Então é muito importante que vocês tenham um bom fabricante, não adianta comprar uma tinta que simplesmente tem um rótulo dizendo que é uma tinta sublimática e você não tem o suporte, nem o seu fornecedor fala, não, essa é a tinta aí, nós compramos e fracionamos ela, né? Bom, para explicar para vocês como é que faz a instalação e a configuração, eu vou utilizar o fabricante, a tinta Genesis, né, e vou configurar dentro do CorelDRAW. Sendo que para as outras tintas, para outros fabricantes e até mesmo para outros programas, o procedimento vai ser o mesmo. Dentro do Photoshop você vai ter o campo também de configuração
do perfil de cores, do tipo de perfil que você vai utilizar, CMYK, RGB. Então vamos lá? Bom, primeiro eu vou fazer o que? Eu vou criar já aqui no novo documento, eu já vou definir aqui quais os padrões, as configurações de cores que eu vou utilizar, tá? Só lembrando o seguinte, essas configurações são as configurações que o próprio fabricante passa, então não é nenhuma configuração inventada, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, modo de cores primário, vou manter em CMYK. Isso é uma grande polêmica, mas a gente vai ver na prática qual a diferença em quando utilizar CMYK e quando utilizar RGB, tá bom? Perfil de cores, a gente vai deixar aqui em sRGB. Perfil CMYK, a gente vai usar esse ISO Code V2. Padrão aqui do perfil de cores da escala de cinza 20%, né? E na finalidade a gente vai deixar aqui perceptivo. Então tá aqui o novo documento. Bom, só lembrando aqui uma coisa, vocês também podem estar utilizando isso aqui, esse perfil aqui, e salvar eles, tá? Aqui eu tenho como padrão CorelDRAW. Então se eu colocar aqui, ó, vou criar novamente um perfil perceptivo, eu vou clicar aqui, salvar pré-definição, e aí boto o nome aqui do meu fabricante, Genesis, tá? Dou OK. Então toda vez que eu abrir um novo documento, eu posso utilizar como o padrão CorelDRAW ou mudar aqui para Genesis, que já está prontinho aqui para a gente utilizar, tá bom? Deixa eu fechar essas outras abas aqui. Bom, e agora? Agora é só fazer a arte e imprimir, simplesmente imprimir? Na verdade não. Na verdade existe uma configuração que é dentro do gerenciamento de cores, onde você vai também informar ao CorelDRAW a arte que você está fazendo, quais são os padrões que você vai ter que utilizar nessa arte, tá? Então aqui por padrão, ele vem aqui finalidade geral na América do Norte, né? Eu já tenho aqui várias pré-definições. Aqui eu vou deixar como sRGB. Aqui eu vou colocar esse ISO Code V2. Aqui 20%, CMYK. Aqui perceptivo. Aqui eu sempre vou pedir para ele converter em perfil padrão, tá? Por que esse converter perfil padrão? Porque toda a arte que eu abrir e ela não tiver esse perfil, o CorelDRAW ele já vai fazer a conversão para esse perfil que a gente vai criar agora, tá? Tanto CMYK, RGB como escala de cinza. Mesma coisa aqui, né? Importar e colar uma figura, eu sempre vou converter. E vou pedir para avisar sobre a incompatibilidade do perfil de cores. Aqui, definição de cores exatas, eu vou deixar como valores de laboratório. Aqui eu também posso fazer aqui salvar, né, esse perfil de cores que eu criei aqui, que ele ficou como personalizado. Eu posso colocar o nome Genesis e estaria pronto para trabalhar com o perfil de cores da Genesis. Bom, agora o que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui um arquivo que eu já tenho criado para a gente entender como é que funciona agora o padrão RGB e o padrão CMYK. Onde utilizar o padrão RGB e o padrão CMYK. Aqui eu montei uma escala de cores, tá? Onde eu tenho um preto puro até uma escala de cinza que vem de 90% até 10%. E aqui eu tenho dentro da escala CMYK o ciano, magenta, amarelo, o preto puro, o preto composto, onde eu misturo todas as cores, verde, vermelho e azul, tá? E a mesma coisa com a escala do RGB, né? Aqui eu tenho um preto puro, tenho a escala de cinza, o azul, o magenta, o amarelo, o preto puro. Aqui eu botei um preto composto, verde, vermelho e azul.
Bom, vamos analisar aqui primeiro o RGB, tá? Vou dar um zoom aqui melhor. Pronto. Vou pegar aqui o conta-gotas e aí a gente percebe o seguinte. Aqui eu tenho preto puro, ou seja, eu tenho só o preto que deveria imprimir a saída do preto lá na impressora, né? Só a tinta preta. Então aqui eu tenho 90% do preto, 80% do preto, até 10%. E aqui eu tenho as cores primárias, CMYK, do CMYK, né? Que é o ciano, o magenta e o amarelo. E aqui o preto puro. Aqui eu fiz o preto composto, onde eu tenho a mistura das três cores, né? Do ciano, do magenta e do amarelo. Poderia também acrescentar aqui o preto com a tinta preta também, né? Mas eu não vou colocar, por quê? Porque eu quero explicar para vocês o seguinte. Quando a gente faz uma arte e a gente converte, muitas vezes o preto ele acaba saindo um preto composto. E esse preto composto é que vai dar aquele resultado de marrom, tá? Ele não vai dar uma escala de cinza, ele não vai te dar uma escala perfeita como essa daqui, que deveria ser do cinza 100%, 90% até o 10%, né? Então aqui eu tenho o verde, né? Opa! Aqui eu tenho o verde, que é a mistura do ciano com o amarelo. Aqui eu tenho o vermelho, que é a mistura do magenta com o amarelo. E aqui eu tenho o azul, que é do ciano com o magenta, tá? Então vamos agora aqui no RGB. RGB é a mesma coisa. Eu fiz a escala de cinza aqui, um preto 100% puro, né? Ou seja, ele imprimindo só com a tinta preta, e com a escala 90% até a escala de 10%. E aqui ciano, magenta, amarelo, o preto puro. Aqui o preto composto eu coloquei um pontinho só de cada cor, né, para simular um preto composto, verde, vermelho e o azul. Bom, e agora, onde é que a gente deve utilizar o RGB? Onde é que a gente deve utilizar o CMYK? Não é? Quando é que a gente deve utilizar? Eu posso garantir o seguinte: para a escala de cinza não faz muita diferença. Então vamos tirar aqui a escala de cinza, que para o nosso caso não faz muita diferença. Vamos aqui analisar as escalas de cores que eu tenho aqui. Bom, o que a gente pode perceber aqui? Nessa escala de cores aqui, eu tenho um magenta, um ciano, um magenta e um amarelo, onde as cores se identificam muito forte, muito brilhantes na tela, não é? Enquanto em CMYK eu tenho um ciano, um magenta e um amarelo não tão brilhantes assim. E aí eu pergunto, e o verde então aqui nem se fala, né? O verde, o vermelho e o azul aqui também. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: na hora da impressão, na hora que eu for imprimir, o que vai sair? Vai sair esse azul aqui, esse ciano aqui, ou esse ciano, tá? A mesma coisa aqui do verde. Você vai fazer uma arte para um cliente onde você vai ter que aplicar um verde. Qual verde você aplicaria para mandar para o cliente? Eu vou fazer uma arte com verde, eu preciso mandar para o cliente aprovar. Qual verde que você aplicaria? Esse verde RGB ou esse verde CMYK? Tá? Então, essa diferença aqui é que a gente tem que pensar. Na hora, quando eu monto para um cliente, que eu envio a arte para ele aprovar, eu sempre utilizo como base as cores CMYK, porque eu sei o que vai se aproximar mais na saída, lá na impressão, tá? Eu nunca vou conseguir uma impressão com azul, com verde desse tipo, com azul desse tipo, com um magenta desse tipo. Então, você vai passar para o cliente uma informação que é totalmente errada. Então eu vou passar esse verde para o cliente, eu vou passar esse ciano para o cliente, vou passar esse azul para o cliente, que é o que vai mais se aproximar lá na saída, lá na hora da impressão. Então essa diferença entre RGB e CMYK, quando eu vou montar uma arte, onde eu vou aplicar um fundo, quando eu vou montar uma arte do zero, vou vetorizar uma arte, eu tenho que pensar muito bem quando eu vou mandar essa arte para o cliente aprovar,
eu tenho que aproximar o máximo para a saída lá na impressão. Então eu faço sempre em CMYK, tá? Bom, e agora, se eu pegar uma arte pronta, se eu peguei uma arte pronta, uma foto, alguma coisa, o que eu faço? Eu faço em RGB ou eu faço em CMYK? Nesse caso, eu já fiz várias artes e eu vou ser muito sincero, muitas vezes não tem tanta diferença assim, tá? Porque já é uma arte que se eu não tiver uma cor assim muito gritante, como por exemplo esse verde aqui, não é? Eu posso muito bem imprimir em RGB, sem problema nenhum, tá? Então se eu tenho uma foto, se eu tenho alguma arte onde eu não tenho cores muito vibrantes, assim, que apareçam muito vibrantes na tela, em que o cliente vai sentir a diferença, então eu não tenho muita importância em transformar de RGB para CMYK, de CMYK para RGB, para mim tanto faz, tá? Agora uma outra coisa também muito importante, geralmente em gráfica se utiliza sempre em CMYK. Então se eu tenho um cliente onde eu tenho um logotipo, que uma gráfica criou, algum designer criou um logotipo para aquela empresa, e ele tem um cartão, ele tem um folder, ele tem alguma coisa impressa, né, com aquela arte ela foi impressa em CMYK. Então, para você se aproximar ao máximo daquilo ali, você vai ter que fazer em CMYK também. Ele vai te mandar a arte, geralmente essa arte realmente é em CMYK, tá? Porque essa arte, quando ela é feita para gráfica, ela é feita em CMYK, então você vai ter que imprimir em CMYK para tentar se aproximar. Porque é muito ruim você fazer uma arte com um azul, por exemplo, um ciano, né? E aí chega na hora e sai um azul, um azul bem fraquinho, né? Ou às vezes até mesmo um verde, uma cor totalmente diferente. Então o logo da empresa não é aquela cor, né? O logo da empresa não tem aquela paleta de cores, né? Então com certeza o cliente vai reclamar. Então tem que ser analisado caso a caso quando você vai aplicar RGB e CMYK. E qual é o certo? Não tem como dizer qual é o certo, né? Cada um trabalha de uma forma. Eu sempre analiso, sempre quando eu vou fazer uma arte do zero, que eu preciso preencher com essas coisas, eu faço em CMYK e depois eu faço a impressão para ter esse comparativo, não é? Para ver se realmente se aproxima do que eu fiz, até para o cliente aprovar e depois o cliente não ter aquela surpresa de que ficou diferente, né? As cores da arte que foi feita com a estampa que foi feita numa caneca ou numa camisa, beleza? Bom, até agora a gente falou só na configuração, né, do programa de edição e determinar se a saída se a figura vai ser em RGB ou CMYK, né? E na impressão, como é que a gente faria na hora de imprimir? Quais as configurações que a gente tem que fazer na impressora e na saída da impressão para tentar chegar à cor que a gente quer, né? Para propriamente dita a instalação do perfil de cores que o fabricante manda. Então vamos lá. Aqui eu vou clicar aqui em imprimir, né? Minha impressora já está selecionada, eu tenho uma Epson L365, tá? Então primeiro eu vou configurar a impressora, tá? Então aqui na parte principal aqui eu vou configurar papel normal, tá? Sempre papel normal, nunca papel gloss, né? Nada disso. Por quê? O papel gloss ele tem uma configuração, dependendo da impressora, ela tem uma configuração de tinta um pouco diferente. Por exemplo, o preto, quando você coloca no papel gloss, o preto muitas vezes ele entende para você fazer um preto composto, não um preto puro. Isso vai depender da impressora, tá? Então sempre utiliza papel normal, até porque o papel que a gente utiliza, a gente pode utilizar até mesmo papel sulfite para fazer a transferência, né? Eu vejo muita gente utilizando papel sulfite para fazer uma transferência de uma camiseta, por exemplo, uma camiseta para uma empresa que só vai utilizar uma vez, então não precisa ter aquela qualidade altíssima da camiseta. É uma camiseta às vezes que a pessoa só vai utilizar um dia e acabou.
né? Então você não precisa estar fazendo com papel sublimático, você pode fazer com papel sulfite, então é o papel normal que a gente vai utilizar. A qualidade é que vocês vão ter que analisar direitinho a impressora, tá? Você tem aqui a qualidade alta, que já se a impressora for nova, se for uma tinta boa, se for uma boa tinta, se for um bom papel, a qualidade alta já é o suficiente, tá? Aqui em mais configurações eu posso aumentar mais um pontinho aqui da qualidade. No meu caso, como a minha impressora é uma impressora já antiga, já está com a cabeça de impressão já um pouco cansada, então eu preciso forçar ela um pouquinho mais e colocar aqui na qualidade máxima aqui, né, em mais configurações, e coloco aqui na qualidade máxima. Mas se a sua impressora é nova, pode colocar só em qualidade alta aqui, tá? E aqui em cima eu tenho mais opções, né? Eu vou aqui em correção de cores, venho aqui em personalizado, avançado, e aqui muita gente mexe nesse gerenciamento de cores, não é? Coloca aqui, por exemplo, 15, não é? Eu boto aqui em Adobe RGB 1,8 e vai configurando aqui nesses modos de cores aqui. Sendo que quando você vai utilizar o perfil de cores, não precisa fazer esse ajuste. Então eu vou selecionar aqui, ó, sem ajuste de cor. Porque quem vai fazer esse ajuste de cor é o perfil de cores. Então eu não preciso fazer nenhum tipo de ajuste, tá? Então eu vou aqui, sem ajuste de cor, clico OK. Aqui fica a critério de vocês espelhar a imagem ou não, tá? Eu prefiro espelhar no próprio CorelDRAW, tá? Então eu deixo essa aqui desmarcada, né? E aqui eu posso também salvar essa pré-definição aqui, não é? Esse pré-ajuste, colocar aqui Genesis, não é? Vem aqui, salvar, fechar. Então ela já vai estar salva aqui. Então eu tenho todas essas pré-ajustes aqui feitos, né? E tenho o que eu salvei, né? Que é mais configurações, papel comum. Aqui na opção de correções de cores já vai estar sempre aqui sem ajuste de cor, tá? Então já está aqui em Genesis, que eu já salvei. Agora a gente vem aqui na aba Color e aqui eu vou instalar o perfil de cores que o fabricante manda, tá? Bom, aqui eu vou ter conversão de cores CorelDRAW, saída RGB, perfil de cores, aqui que eu vou mudar. E aí eu tenho duas maneiras de fazer isso. Uma é buscando o perfil de cores por aqui, carregar perfil de cores, tá? Então ele vai me abrir aqui, vem aqui na área de trabalho e vou carregar aqui o perfil de cores que o fabricante me mandou. Então nesse caso aqui eu tenho um perfil de cores da Genesis, tá? Esse é um perfil de cor padrão, porque não existe perfil de cores para minha impressora, específico para minha impressora. Então esse é um perfil de cores padrão para qualquer tipo de impressora, para papel Ravi, né? Que é o fundo azul. Então vem aqui abrir, e aí eu vou carregar ele aqui, ó, ele já está salvo aqui, tá? Uma outra maneira seria, eu venho aqui dentro da pasta, perfil de cores, e eu tenho ele aqui, clico com o botão direito, instalar perfil, ele já vai fazer a instalação, tá? E aí também já vai estar aqui para vocês carregarem o perfil de cores da Genesis. Bom, uma coisa aqui muito importante, tá? Sempre deixa desmarcado esse preservar números RGB. Olha a diferença que eu tenho aqui na minha visualização da impressão. Se eu deixo marcado preservar números RGB, olha o que acontece. A minha escala de cinza, ela fica marrom. Olha só. Então eu vou deixar desmarcado preservar números RGB. Vou deixar marcado preservar preto puro. E aqui na finalidade, eu vou colocar como perceptivo, tá? Então, seria agora só imprimir a minha arte. Eu fiz algumas impressões, tá? Com essa arte aqui, eu fiz 4 impressões com ela. Fiz uma impressão com ela em CMYK, sem perfil de cores instalado, em RGB, sem perfil de cores instalados, e a mesma coisa,
CMYK com perfil de cor instalado e RGB com perfil de cores instalado, tá? E aí eu vou explicar para vocês, vou mostrar aqui na prática como é que ficou com o perfil de cor instalado e sem perfil e a diferença entre esse CMYK e RGB aqui. Vamos lá? Bom, vamos aqui ao resultado, né, da estampa, como é que ficou daquele arquivo, né? Então aqui eu tenho a escala de cinza e aqui eu tenho as cores impressas em RGB, né? Aqui eu tenho ciano, magenta, amarelo, preto, verde, vermelho e o azul. Sem o perfil de cores, ela acabou ficando com uma escala de cinza, na verdade ela ficou bem marrom, né? Não ficou um preto, até ficou um preto forte, mas a escala de cinza ela ficou marrom, né? A mesma impressão, só que agora na escala em CMYK, né? Ficou a mesma coisa aqui. A escala de cinza ela ficou marrom, né? Um pouquinho diferente da RGB, né? Mas ficou marrom. E as cores em RGB e as cores em CMYK, elas mudam, mas mudam muito pouco. Um pouquinho, dá para perceber mais aqui no magenta, né? E no ciano. O amarelo em RGB ele fica um pouquinho mais fraquinho, né? Mas o restante aqui ficou bem parecido, tá? Então essa foi sem o perfil de cores, tá? Então agora eu vou mostrar aqui com o perfil de cores. Primeiro a escala em RGB, agora sim, o cinza, né? A escala de cinza, o preto até o cinza 10% ficou com a escala certa, e aqui em CMYK, tá? Bom, aqui a gente dá para perceber que o preto, a escala de preto, a escala de cinza em CMYK e em RGB não vai fazer tanta diferença. Porém, na escala aqui das cores, aí sim que a gente consegue perceber uma diferença bem grande, né? O perfil de cores instalado. Vê que o ciano ficou totalmente diferente. Na verdade, esse ciano em CMYK é o que ficou o correto, né? O magenta também ficou bem diferente, né? Esse magenta aqui em CMYK é o que ficou o correto. O amarelo a mesma coisa. O amarelo ficou um pouquinho mais claro em RGB. Em CMYK ele ficou um pouquinho mais escuro. O verde ele ficou um pouquinho mais claro também em RGB, né? E o azul aqui também ficou um pouquinho mais claro. Então, na escala de CMYK, né, no caso com perfil de cores, ela ficou mais fiel às cores, tá? A escala de cinza não faz muita diferença. A escala de cinza e o preto não faz tanta diferença, né? Agora eu tenho duas impressões aqui, duas estampas, que essas duas estampas aqui elas foram feitas tanto em RGB quanto em CMYK, né? A mesma escala de cinza de uma para outra, porém eu fiz a impressão de uma forma diferente, tá? Lá na configuração da impressora você tem a opção de colocar preto e escala de cinza. Então nesse caso aqui, esse preto aqui foi 100% da tinta preta. Ela não teve nenhuma mistura, né? Você vê que se aproxima bem a uma escala, por exemplo, dessa daqui, né? Essa escala foi um preto, uma escala de preto com escala de cinza também, né? O preto e as escalas de cinza, com a configuração da impressora em preto, somente imprimindo em preto. E essa, ela é imprimida em colorido, porém ela utilizou também a tinta preta para fazer essa escala, não é? Diferente, por exemplo, sem o perfil de cor. Sem o perfil de cor, ela fica totalmente fora. Ela não utiliza, ela vai utilizando o preto composto para poder fazer o preto, e as escalas de cinza também ela vai fazendo a composição das cores. Então, realmente o perfil de cores, no caso até do cinza, né? Nesse caso aqui, perfil de cores instalado com a escala de cinza e essas configurações
das cores primárias, né, imprimindo as cores primárias, ciano, magenta e amarelo, eles se aproximaram bem a cor que estava lá no monitor, tá? Bom, voltando aqui ao CorelDRAW, tá? Eu tenho aqui o preto, né, em RGB, e aqui em CMYK, e a escala de cinza, que vai de 90% a 10%, mesma coisa aqui em RGB, de 90% a 10%. Né? Como é que eu consigo fazer uma impressão, por exemplo, uma caneca que você vai imprimir, que só tem uma arte preto, branco e as escalas de cinza, para não ter erro, para você não errar em fazer essa impressão sem utilizar a tinta colorida, somente utilizar a tinta preta. Então você vem aqui em imprimir, né? Vem aqui nas configurações da impressora e aqui você tem a configuração para imprimir em cor ou preto e tons de cinza. Isso vai fazer com que a impressora somente utilize a tinta preta, tá? Então deixa eu abrir aqui o arquivo novamente para a gente mostrar como é que ficaria até mesmo essas escalas aqui dessas cores coloridas aqui, né? Não só o preto também. Ó, vou juntar aqui. Então aqui eu tenho RGB, CMYK, e aqui eu vou mandar imprimir. Bom, então aqui é a minha saída da impressão, né? Como é que ela vai imprimir, tá? Quando eu configuro ela de cor para preto e tons de cinza, olha o que acontece com ela. Então sai o colorido e ela só vai utilizar a tinta preta. Então se você tem uma caneca onde você só vai utilizar a preto, branco e as escalas de cinza, né, os tons de cinza, que seria mais ou menos esse caso aqui, vamos dizer, e aí eu venho aqui em imprimir, escolho lá na minha impressão pela imprimir em preto e tons de cinza, e aí ela vai forçar a impressora a utilizar somente a tinta preta, tá? Então essa seria uma ideia para quem vai fazer uma caneca de tarja preta com tarja branca, e não tem dessa maneira não tem como errar, ok? Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aí, se inscreva no canal, que a gente sempre traz conteúdos aí dentro da sublimação, transfer laser e papelaria. E qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que a gente responde. Grande abraço. Bom, essa dica vai para quem não tem prensa plana e quer fazer um teste no tecido antes de sublimar na caneca, né, para não perder a caneca. Tecido de poliéster a gente encontra aí baratinho, às vezes já tem uma camisa velha de poliéster branca, né? Então como é que a gente vai fazer? Um pedacinho de tecido, o papel impresso, nesse caso aqui é uma escala de cinza, né? E uma caneca, tá? Então a gente vai posicionar o tecido aqui em cima da arte, né? Sempre cortar a arte um pouquinho maior que o tecido, e vou posicionar aqui a arte com o tecido na minha caneca, né? Tá aqui posicionado, vamos prender aqui com uma fita. Pode ser um pouquinho maior, porque eu fiz só uma escala de cinza só para fazer um teste, mas pode ser aqui do tamanho da arte que você fizer da caneca. Então tá aqui posicionado. Agora vamos botar aqui na prensa. Eu programei aqui na prensa 210 graus, 180 segundos, tá? Então vamos lá. Pressão um pouquinho mais alta que a gente costuma colocar para caneca, né? Para ela pressionar bem aqui a arte no tecido. E vamos lá.
Finalizou aqui o tempo. Vamos ver aqui como é que ficou. Tá aqui a estampa no tecido, tá? Tá aqui a escala de cinza no papel e a estampa aqui no tecido.